Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje para acolher a palavra de Deus. Palavra que é vida, que edifica, que nos encaminha ao encontro de Cristo, que nos permite celebrar a graça do amor de Deus em nossa história. A palavra de Deus é para nós sempre a carta de amor do próprio Deus à sua humanidade. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos. Os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, observamos no Evangelho de hoje nosso Senhor Jesus Cristo, que procura dirigir suas palavras aos escribas e fariseus. Ao realizar isto, Jesus procura arrancar-lhe as máscaras. Esses que procuram se disfarçar de certa maneira e assim procuram viver as injustiças, cometem as injustiças e procuram disfarçá-las. Amados irmãos e irmãs, olhamos assim para esta realidade e nos perguntamos, sobretudo, sobre esta conduta dos mestres da lei, dos fariseus. Nosso Senhor Jesus Cristo que desfere uma crítica muito profunda a eles, tal como que primeiro como uma ironia, ele procura desmascarar a falsidade dos fariseus, dos autores da lei, dizendo venerar os profetas. No entanto, esses mesmos não acolhem o apelo de Deus, o apelo que Deus tem para com cada um de nós, assim como fizeram seus pais. Os pais que mataram então os profetas, os filhos que constroem os túmulos, tornando assim testemunhas. Os profetas foram recusados e mortos por quê? Porque eram incômodos. Nosso Senhor Jesus Cristo, também, a palavra eterna do Pai, também se torna incômodo aos mestres da lei e aos fariseus. Os sábios daquele tempo rejeitam a palavra definitiva do Pai. E não somente, contudo, construindo os sepulcros dos profetas,
tornam-se cúmplices daqueles que o mataram. Isso vai ficar de uma forma muito evidente, sobretudo quando o nosso Senhor Jesus Cristo for levado ao Calvário. Aquilo que acontecera com os profetas acontecerá de uma forma muito mais cruel e visível com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, amados irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a olhar a palavra de Deus, a nos perguntar, a observar se em nossa vivência, em nosso compromisso, abraçando a palavra de Deus, muitas vezes também não incorremos em algumas realidades. Aqui, sobretudo, destaco o versículo 52. Os mestres da lei, tomando posse da chave da ciência, tomando consciência da palavra, da lei, em vez de auxiliar aqueles que mais precisavam, não auxiliam, eles não auxiliam e impedem aqueles que querem entrar de viver este caminho. A denúncia profética se realiza em Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje ainda denuncia tanta injustiça, que hoje ainda denuncia tantas realidades. Peçamos ao Senhor que possamos ser promotores da paz, da justiça, do amor de Deus no mundo, para que assim possamos de fato viver em um mundo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.